Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas todos vocês a essa nossa aula ou a esse nosso conjunto de aulas que tem a ver justamente, pessoal, com a tentativa, com a proposição de tirar aquelas dúvidas mais cruciais do começo, do ponto de partida dos estudos em língua portuguesa. Sabe, gente, por vezes são dúvidas que a gente desconhece ter. Mas quando a gente começa a lidar com estudar tecnicamente a língua portuguesa um pouco mais, ou com escrita formal em língua portuguesa, a gente acaba por perceber que nos faltam algumas informações, nos faltam algumas ideias, algumas sutilezas às vezes, para entender qual foi o ponto de partida e onde chegamos, como chegamos à situação de coisas que hoje está, né? No tocante a vocabulário, sintaxe, organização textual, enfim. Gente, esse conjunto de aulas tem a ver, claro, com aquela coisa de perceber assim, dizer, puxa, língua portuguesa é difícil, né? Língua portuguesa tem muito detalhe, tem muita característica assim ou assado. Para minimizar um pouco essas questões, gente, e levar em consideração principalmente que cada língua tem suas particularidades e tudo vai depender muito da afinidade que a pessoa tem com os estudos de linguagem e também com a percepção que ela tem, por vezes, de algumas informações ou de conceitos relacionados a isso, né? Então, quer dizer, como todas as línguas têm suas particularidades, olha, quando você olha e pergunta, por exemplo, diz, puxa vida, por que horta tem H? Por que homem tem H? Por que tem algumas palavras que começam com H em português, mas não faz o menor sentido porque a gente não tem nem pronúncia, né, desse H. Qual é a função disso estar aí? Por que tem palavras que parecem ter o mesmo radical, a mesma origem, né? E na verdade não tem? O que tem aí de informação? Quais características estão nesse vocabulário, nesses vocábulos, e como é que a gente se comporta com eles, como é que faz o melhor uso possível, né? Então, pessoal, olha só, eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse ponto de partida, né? Para a gente chegar às discussões, às dúvidas mais cruciais de ortografia, nomenclatura, como fazer para entender melhor a língua portuguesa, eu queria comentar justamente o ponto de partida, a origem das coisas. Então, vou dizer assim, para você que de repente veio afoito aqui na aula e falou, eu quero saber como é que se escreve tal coisa, né? Eu quero saber como é que se acentua não sei o quê, tá? Calma, certo? Nós vamos passo a passo, gente. Então, eu reservei essa primeira aula para a gente conversar bem sobre a origem dos nossos problemas ou das nossas dúvidas, dificuldades, das nossas regras e exceções. Porque em lugar de só responder para você que é assim porque é assim, né? Ou é assim porque a palavra se acentua desse jeito porque ela é proparoxítona, por exemplo, eu quero também explorar com você um pouquinho da história, um pouquinho de por que se chegou a esse ponto de referência. Por que se chegou com o português à contemporaneidade desse jeito, tá? É muito mais interessante quando a gente sabe o porquê das coisas e não só que é assim porque pronto, né? Então, vem para cá, aproveitar esse espaço, gente, para conversar com vocês sobre como tudo começou e como está hoje, né? Então, como primeiro ponto, gente, eu trouxe aqui, olha, é um esqueminha simples de árvore de línguas, só para a gente se localizar e saber por que tem tanta palavra de outras línguas na nossa, né? Que às vezes a gente nem sabe que são oriundas, são palavras de outras línguas, porque na temporalidade essa mistura já se perdeu, essa proveniência já se perdeu, a gente não sabe mais, né? Mas vamos lá. Olha só, gente, tá vindo aqui, ó, desde, nem foi mais, havia árvore ainda para cima, tá? Mas só para pegar aqui, ó, do latim, que é de fato a língua que dá origem à nossa e a outras línguas neolatinas, assim chamadas porque são oriundas do latim, veja o que acontece, né? A gente vai ter uma série de coisinhas e latim republicano, latim clássico e latim vulgar. Olha, o que é legal a gente conversar aqui, pessoal? Quando se trata de chamar uma língua de língua vulgar, nada mais é, gente, do que popular, tá? Não tem a ver com a conotação que nós temos hoje para a palavra vulgar,
né? Por exemplo, quando eu quero dizer vulgar ou vulgaridade hoje para alguém, em relação a uma atitude, enfim, a um comportamento, eu vou estar caracterizando ou depreciando o comportamento dessa pessoa, né? Dizendo que é negativamente impróprio para aquele momento, para aquela circunstância, tá? No entanto, pessoal, originalmente, vulgar, né, vem de vulgus, que é povo, população. Então, quando se dizia que o latim era vulgar, é que o latim era popular, esse latim falado pelas pessoas, pelos populares, pela população em geral, não era o latim formal, o clássico, usado nos arquivos formais, tá? Na escrita formal, por exemplo, certo? Daí vejam o que a gente vai ter, olha, diz, bom, daí vem um latim continental, latim da România Oriental e vai, né? Vejam que, ó, eu vou descendo aqui, ó, para a gente ir percebendo, vai, ele vai parar aqui, ó, à direita, dando o que nós temos hoje como o romeno, né? De outro lado, gente, tem um outro braço aqui, ó, que vai descer, vai virar o que é a România Ocidental, daí vira o italiano aqui, né? Aí vai descer aqui como galo-romance e ibero-romance, pensando na Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha, lembrem disso, né? E daí nós vamos ter essas situações aqui, por exemplo, o moçárabe, que vai dar galego e português, o castelhano, que está aqui, ó, o provençal, o francês, românico, ladino, friulano e assim vai, né? Pessoal, então, e aqui vai dar o catalão, tá? Então vejam que para chegar no português, olha o caminho, isso aqui tudo, gente, são séculos, senão, né, em alguns casos, milênios aí de caminho para uma língua chegar a se bifurcar ou a se subdividir em tantas outras possibilidades e essas tantas outras assumirem aí o status de língua oficial de um lugar, né? Para chegar, vejam aqui, ó, no português, gente, aqui embaixo, tá? Então, puxa vida, então quer dizer que o fato, né, vou até apagar um pouquinho aqui essas marcações, mas que o fato de a gente ter, por vezes, tantas coisas que a gente não conhece ou tantas raízes linguísticas que a gente não conhece em português, pode ter a ver também com o contato do português com outras línguas em formação em algum período aqui, né, do meio dessa árvore, por exemplo. Com certeza, gente, são contatos linguísticos e contatos geográficos que promovem essas mudanças, né? E daí, pessoal, olha o que é importante conversar. As mudanças linguísticas não são abruptas. O que isso quer dizer? Essa árvore toda, gente, não acontece de uma hora para outra, né? Ou seja, também não se diz que mudou determinada língua ou determinada maneira de escrever de uma hora para outra. As mudanças vão acontecendo com o passar do tempo, tá? Então não são abruptas, não são rápidas. Elas se dão de maneira lenta, gente, tá? E transformadora, assim, com muita força. Daí, vejam, por exemplo, quando se fala tanto, né, em comunidade linguística, grupo de falantes, né? O que se quer dizer? Veja só. Ele está dizendo aqui, uma comunidade linguística, por exemplo, uma comunidade que falasse latim da România Ocidental e Central, né? Olha só, vamos pegar isso como exemplo, lá atrás, tá? Essa comunidade, gente, não é um conjunto de falantes que usa as mesmas formas de língua, mas, olhem o poder da adversativa aqui, um grupo que partilha as mesmas normas, que aceita um conjunto de atitudes sociais em relação à língua. Atitudes sociais. Então, quer dizer, não necessariamente, gente, uma comunidade linguística usa as mesmas formas vocabulares, mas usa ou funciona o mecanismo linguístico para essa comunidade como aquilo que é feito sob a mesma norma, sob a mesma orientação, sob a mesma percepção, tá? Então, isso é bem importante de observar. Depois, gente, que fatores internos promovem mudança das línguas, por exemplo, gente? São fatores bem importantes. Economia ou redundância, gente? À medida que
uma determinada língua vai apresentando, por exemplo, formas ou características, gente, que parecem desimportantes ou desnecessários para uma comunicação, é muito natural que essas formas, que esses elementos vão sendo abandonados, tá? Ao longo do percurso e ao longo do tempo. De novo, nada de maneira abrupta, né? Sempre com muito vagar. Essas sistemáticas, essas dinâmicas de mudança, gente, são muito vagarosas, mas são muito inteligentes, né? Elas são dinâmicas que funcionam para melhorar o aspecto comunicativo, os aspectos de uso da linguagem, tá? Então vejam, por exemplo, o que pode acontecer com um fonema? Daí você vai dizer, o que é isso, né, prof? O que é um fonema? Pessoal, posso dizer de maneira bem simples e geral que o fonema é um som da língua, tá? Que pode ser representado graficamente por variadas formas. Um fonema, pessoal, corresponde a uma forma de grafia em algum ambiente, em alguma palavra, mas dependendo da sua localização ou da origem dessa palavra, esse mesmo fonema pode ser representado por outra grafia em outro contexto de palavra. Então, já, né, a gente vai falando disso nesse cômputo de aulas aí, mas é bem importante perceber isso. Então, fonema eu posso dizer que é um som que pode ser representado por variados tipos de grafia, gente, tá? Ou de grafemas, tá bom? Então, o que pode acontecer com um fonema na língua, pessoal? Com ele pode acontecer várias coisas. Ele pode desaparecer, ele pode ser alterado com o passar do tempo, né? Ele pode alterar-se, ele pode surgir também, né? Então, por exemplo, pode ser que não aconteça, pode ser que não surja aí uma palavra diferente, mas pode surgir um fonema diferente que cria um significado novo, né? Por exemplo, quer ver, gente? Ó, a diferença que faz apenas um fonema quando de alguns pares de palavras, que também nós vamos observar na sequência, mas que, por vezes, falando a gente pronuncia do mesmo jeito, no entanto, na escrita precisam ser diferenciados de maneira bem evidente, tá? Por exemplo, ó, quando eu tenho as palavras mas e mais. Veja só. É um único sinal, gente, gráfico que está aqui, né? Que é uma letra, tá? Mas que representa a inserção de um som novo aí também. Esse mas, que está aqui sem o i, é uma conjunção adversativa, né? Que vai dar justamente a oposição entre uma coisa e outra. Esse mais, que tem um sonzinho a mais, vai indicar o quê? O sinal mesmo, que eu posso dizer que sinal de adição, né? O sinal de mais, tá? De soma. Então, vejam só, e ao longo do tempo, os sinais ou obviamente as representações dos fonemas podem se alterar porque os próprios fonemas vão sofrendo alteração dentro das palavras, tá? Por exemplo, gente, ó, o tempo da mudança, a lei fonética, vamos ver como é que essa mudança acontece. Veja só, gente, palavras que entram na língua em momentos diferentes podem render o quê? Diferentes mudanças linguísticas, diferentes palavras mesmo, tá, gente? Ou podem representar diferentes mudanças. Por exemplo, eu tinha um radical pleno em latim que, por uso, com a passagem do tempo, pelo uso associado à passagem do tempo, veio resultar em cheio, na palavra cheio em português, tá? No entanto, eu também tenho a palavra pleno em português. O que é que explica isso? Legenda era assim mesmo em latim. Com o passar do tempo associado à mudança linguística, eu tenho lenda em português, mas também tenho legenda. E agora, como é que eu entendo isso, né? Quais são as características, como é que eu faço? Bem, pessoal, o que é importante perceber aqui? Olha só, eu disse que em diferentes momentos que a palavra venha para a língua, isso muda também, né, o tipo de transformação, o tipo de mudança que ela sofreu, que ela recebeu. Queridos, o que acontece é que assim, pela transformação do latim vulgar até as línguas neolatinas, a gente tem cheio e lenda, por exemplo, em português, né? No entanto,
lá na época do Renascimento, houve um movimento intelectual para retomar as línguas clássicas e, portanto, eles trouxeram para a língua padrão, para as línguas, né? Como, por exemplo, vai lá, francês, português, italiano, espanhol, eles trouxeram para as línguas as palavras lá do latim, pinçadas diretamente, sem passarem pelas transformações de uso, diretamente para uso de maneira mais erudita, vamos dizer assim. E, portanto, incrementaram, olha só, incrementaram o vocabulário com usos diferentes ou com sinônimos que seriam à época mais rebuscados, tá? É por isso que, por exemplo, ou que passaram a significar coisas diferentes, coisas diversas, tá? Por exemplo, lenda e legenda são coisas diferentes, né? Mas são da mesma palavra vinda em momentos diferentes para a nossa língua. É o mesmo que vai acontecer, por exemplo, com olhos e óculos. Olhos, gente, é a passagem do óculo latino até o português dos nossos dias com todas as transformações de uso. Óculos é essa forma que foi pinçada lá no Renascimento, lá do latim vulgar, do latim clássico também, foi trazida para designar o quê? O aparelho que se usa, né, o que se inventa essa época para enxergar melhor, para corrigir problemas de visão. Então vejam que essas histórias, gente, são evidentes para entender também como é que a gente tem palavras diferentes que têm a mesma origem, porque elas foram vindo para a língua em tempos diferentes, e como é que a gente pode perceber a mudança que um fonema, uso ou não, faz dentro da língua, tá? Ou dentro de uma palavra. Daí, pessoal, ó, eu deixei um quadrinho aqui, ó, que a gente encontra nesses institutos. Por exemplo, o material que eu estou usando aqui é do Instituto Camões, tá? Então, o que acontece aí? É legal a gente entender, ter a percepção, né, de como foram se transformando essas características dentro da língua. Veja, de alguns radicais em português eu usei aqui os números para a gente comparar, porque fica mais tranquilo da gente entender, né? Então veja lá, do uno latino, um. Em português, uno castelhano, um catalão, um francês, uno italiano, uno romeno. Quer dizer, e aí a gente vai perceber, pessoal, uma regularidade, tá? O que quer dizer isso, gente, de regularidade? Regularidade acontece quando eu uso, por exemplo, quando eu percebo, por exemplo, que olha só, vou dizer, bom, no 4 aqui, ó, todas as línguas fizeram um tr aqui na última sílaba, tá? Ó, não importa as vogais que estão antes ou depois, mas todas elas acabaram fazendo um tr, né? Um tr aí. Então, quer dizer, a gente vai percebendo algumas irregularidades, algumas diferenças, né? E também pode ir fazendo, por exemplo, uma regra, né? Estabelecendo, percebendo uma regra de transformação. Dizer, olha só, em português, então, quando era assim, ficou assim, né? Ou é mais possível. Há algumas línguas que conservam mais a origem, né, da palavra, outras transformam mais. Então é legal perceber esses quadros para ter essa noção, pessoal, tá? E perceber aqui, ó, do latim às línguas românicas, o latim vulgar. Então isso aqui só para vocês observarem como a gente tem esse espalhamento, como a gente tem a ideia, pessoal, que é bem importante, ó, quando a gente vai falar de empréstimo linguístico, fronteiras linguísticas, tá? As fronteiras linguísticas não obedecem necessariamente, aliás, nunca obedecem, às fronteiras físicas, pessoal, certo? Elas sempre fazem uma diferença e elas sempre são mais tênues, mais espalhadas, mais espraiadas do que as fronteiras físicas. O mundo românico, quer dizer, lugares, pessoal, em que se falam línguas neolatinas, tá? Aí você vai dizer, nossa, até lá em cima, como assim no Canadá? Sim, né? No Canadá, pessoal, fala-se como língua paralela ao inglês, língua francesa, né? E bastante ainda, tá? E aí tem as coresinhas diferentes. Por exemplo, o azulzinho aqui está representando o francês, então, né? Esse laranjinha aqui do Brasil é português, veja só, onde se fala mais, ó, Portugal. Aqui, ó, na África, né? E assim vai acontecendo, tá?
Os verdes aqui, ó, que vão representar o espanhol, né? Então, vejam a percepção aí de como está espalhado, espraiado mesmo, né? No mundo todo, pessoal, tá? Então, para entender assim, né, onde essas línguas são faladas, onde o português aparece. E daí, gente, o que é importante dizer? Pera lá, a partir de que momento, né, tem essas curiosidades, dizer, pera, mas a partir de que momento disseram, não, ó, agora o português é uma língua oficial, né, para falar justamente da nossa língua, nessas neolatinas. Agora o português é uma língua oficial, não precisa mais escrever as coisas em latim, pode escrever em português. Isso também não é uma determinação abrupta, né? Começam a surgir, gente, primeiro, deturpações nos documentos escritos, tá? Em seguida, esses documentos passam a ser aceitos como língua materna, como língua própria. Depois, daqui a pouquinho, com um distanciamento temporal, de espera lá, isso aqui já não é mais latim, isso aqui é a língua que a gente está falando. E daí vão dar o nome de acordo com as convenções aí da época, né? Veja lá. Os primeiros textos, então, em português, pessoal, entre os séculos 13 e a primeira metade do século 14, então, entre os séculos 13 e 14, é que se constitui aí a força do português como língua padrão de uma região, de um local, né? E como língua padrão para a escrita, tá? Documentos não literários. Notícia de fiadores, olha lá, em 1175. Notícia de torto, testamento de Afonso II, de Afonso II, né, do rei. Poesia trovadoresca, olha só, isso aqui aparece nos estudos de literatura portuguesa, né, gente? Até 1350. Cancioneiro da Ajuda, cancioneiro da Vaticana, cancioneiro da Biblioteca Nacional, tá? E tudo isso, pessoal, eu tirei, como eu disse para vocês, ó, do Instituto Camões. Tem os institutos, por exemplo, você diz, prof, na Espanha é qual? Ah, na Espanha é o Instituto Cervantes, né? Eles dão esses nomes. Na Itália, Instituto Dante Alighieri. O primeiro escritor renomado, ou um primeiro escritor assim que é o desponte naquela língua, acaba dando nome a esses institutos que englobam documentos históricos, características históricas, gente, a respeito da língua vigente, da língua em uso, né? Aí, o que é importante? Vamos chegar na ideia de dizer, pera lá, mas nas relações de escrita, como é que nós estamos hoje em português, que é a nossa língua materna? Então, falei para vocês que a gente vinha aqui do Instituto Camões, né? Vamos ver. Gente, em 2009, entra em vigor o Acordo Ortográfico de 1990, no Brasil e em Portugal. Além de Portugal e do Brasil, também São Tomé e Príncipe, reparem, né, gente, todos esses lugarzinhos aí, ó, que tem o laranjinha, tá? Olha lá, todos esses lugares onde se fala português como língua padrão. Diz assim aí, então, ó. São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau já ratificaram, ou seja, já assinaram embaixo, né? Assinaram embaixo, já concordaram, tá? O segundo protocolo modificativo do Acordo Ortográfico de 90, embora estes últimos não o tenham ainda aplicado. Fica apenas a faltar a ratificação de Angola e Moçambique. Isso aqui era uma notícia de 2009, gente, no português, de um jornal português, tá? O que acontece? Desse período para cá houve uma pressão para que os outros ratificassem também. Os outros países o fizeram e hoje toda a comunidade de fala de português como língua padrão tem como acordo oficial esse acordo que entrou em vigor em 2009, mas que, por exemplo, no Brasil, foi só em 2016, apenas em 2016, que ele passou a valer como único acordo vigente. Antes, até então, de 2009 até 2016, pessoal, estavam em vigor concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, os dois acordos, certo? Lembrem-se, acordo ortográfico é acordo de escrita, não é acordo de pronúncia, gente, tá? Por isso, vou fazer com vocês, pessoal, uma questão da Unicamp, lá de 2009, quando o acordo ortográfico começava a despontar aqui no Brasil. Dá uma olhada comigo. Diz assim: reportagem da Folha de São Paulo informa que o presidente do Brasil assinou decreto
estabelecendo prazos para o país colocar em prática o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que unifica a ortografia nos países de língua portuguesa. Na matéria, o seguinte quadro comparativo mostra alterações na ortografia estabelecidos em diferentes datas. Olha só, então quer dizer que reforma ortográfica não é uma coisa tão absurda assim, acontece de tempos em tempos, né? Verdade, gente, acontece mesmo, ó. Houve aqui, ó, 1931 e 1943. Como é que se escrevia? Eles estão tranquilos, porque provavelmente não creem em fantasmas, ok? Após a alteração de 71, o que acontece? O acento deles cai, né? O acento grave de provavelmente cai. E o que mais? Só. Agora, do novo acordo a partir de 2009, caiu também, pessoal, o trema de todas as palavras, excetuando nomes próprios, tá? E o acento circunflexo para indicar redobro da vogal aí no plural, na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Muito bem. Sobre o acordo, a reportagem ainda informa: as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entram em vigor no Brasil a partir de janeiro de 2009, vão afetar principalmente o uso dos acentos agudo e circunflexo, do trema e do hífen. Cuidado! Segundo elas, você não poderá mais dizer que foi mordido por uma jiboia, e sim por uma jiboia. Adaptado de que língua é essa, ok? Tá. O excerto acima supõe que alterações ortográficas modifiquem o modo de falar uma língua. Mostre a palavra utilizada que permite essa interpretação. Levando-se em consideração o quadro comparativo das mudanças ortográficas e a suposição expressa no excerto, explique o equívoco dessa suposição. Gente, vocês viram, eu pronunciei alguma coisa diferente aqui? Não pronunciei, né? Portanto, olha lá, jiboia, pessoal, continua sendo jiboia, com a mesma pronúncia, tá? Porque é um acordo ortográfico, certo? É um acordo ortográfico. O quadro comparativo seria suficiente para desmentir a sugestão do jornalista, para não dizer assim, ó, você não vai dizer jiboia. Não, cai o acento, mas a pronúncia continua a mesma, pessoal. É a ortografia que muda e não a pronúncia, beleza? Muito bem. Daí, olha lá, ainda sobre a reforma ortográfica, Diogo Mainardi escreveu o seguinte: eu sou um ardoroso defensor da reforma ortográfica. A perspectiva de ser lido em Bafatá, no interior da Guiné-Bissau, da mesma maneira que sou lido em Carinhanha, no interior da Bahia, me enche de entusiasmo. Eu sempre soube que a maior barreira para o meu sucesso em Bafatá era o C mudo, como em facto. Ó, na ortografia de Portugal, C mudo, então não pronuncia, como em fato, na ortografia de Portugal. O que nós temos aí? Diz, bom, tem uma percepção que tem uma ironia, né? A ironia do articulista está onde? Na suposição que fundamenta o acordo de que pequenas alterações ortográficas sejam suficientes para promover ou facilitar de maneira significativa o intercâmbio cultural entre os países lusófonos. E vejam, ele diz, espera lá, você lido lá em Bafatá, você conhecido porque vai mudar a ortografia de 1% da língua? O nosso maior problema, gente, de unificação, se é que dá para chamar isso de um problema, ou a nossa principal diferença de unificação de maneiras de usar a língua portuguesa em diferentes partes do mundo, não está na ortografia, e sim no vocabulário, no léxico, no conjunto de palavras diferentes pelo distanciamento temporal e fronteiriço de geografia, né? Pelo distanciamento geográfico entre os lugares, ok? Então, uma reflexão importante, gente, para perceber como era, como está hoje. Daqui a pouquinho encontro você em outra aula para a gente conversar mais um pouco sobre o tema e com mais exercícios. Um abraço. Tchau, tchau.